Polícia cospe em Ronaldo Fenômeno sem saber quem ele é. O que acontece depois é incrível. Ronaldo Fenômeno dirigia seu Rolls Royce Phantom pelas ruas ensolaradas de Miami com o som suave de uma música brasileira ecoando dentro do carro, uma melodia tranquila de samba que ele escolhera para acompanhar o trajeto enquanto se dirigia a um encontro com investidores para discutir um novo projeto de caridade que pretendia lançar na cidade. Ele havia chegado a Miami naquela manhã vindo de São Paulo, onde participara de um evento beneficente para crianças carentes, uma iniciativa que apoiava há anos e que refletia sua vontade de retribuir à sociedade tudo o que o futebol lhe proporcionara. Agora ele aproveitava o dia claro para explorar a cidade que tanto amava, com suas palmeiras balançando ao vento quente, o brilho do oceano ao longe e o ritmo vibrante que pulsava em cada esquina, lembrando-o de certa forma do Brasil que carregava no coração. Vestido de forma casual, com uma camiseta branca que abraçava seu corpo ainda atlético, uma calça jeans desbotada que parecia mais confortável do que estilosa, e óculos escuros que escondiam parcialmente seu rosto. Ronaldo parecia apenas mais um motorista na movimentada Collins Avenue, longe da imagem de um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma lenda que encantara torcidas em clubes como Real Madrid, Barcelona e PSG, e que levara o Brasil a conquistas inesquecíveis em Copas do Mundo. Ele estava distraído, respondendo a uma mensagem de seu assistente João sobre os detalhes do encontro com o celular, apoiado no colo, enquanto digitava rapidamente quando o semáforo à sua frente mudou para vermelho, e ele parou o carro com calma, aproveitando para ajustar o volume da música que tocava nos alto-falantes do carro, uma música que o fazia lembrar de sua infância em Bento Ribeiro, onde ele e seus amigos jogavam bola descalços nas ruas de terra. Quando o semáforo ficou verde, Ronaldo acelerou suavemente, mantendo a atenção na estrada, mas um carro de polícia que estava logo atrás dele reativou a sirene por alguns segundos, como se estivesse impaciente para que ele avançasse mais rápido, um som agudo que cortou o ar e fez Ronaldo franzir a testa com uma leve irritação que ele rapidamente conteve. Ele suspirou, mantendo a tranquilidade que aprendera ao longo de anos de exposição pública, e continuou dirigindo, mas para sua surpresa, as luzes policiais se acenderam por completo com um brilho intermitente de vermelho e azul que refletia no retrovisor, indicando que ele deveria encostar o veículo no acostamento da avenida, onde o movimento de pedestres e carros era constante. Ronaldo parou o carro com cuidado, seguindo todos os procedimentos que aprendera ao longo dos anos para lidar com situações como aquela, nos Estados Unidos. Mãos visíveis sobre o volante, movimentos lentos, respostas educadas, uma rotina que ele adotara para evitar qualquer mal-entendido, especialmente em um contexto onde sabia que sua aparência e sotaque poderiam gerar desconfiança em algumas pessoas, mesmo ele sendo uma celebridade mundial, um nome que ecoava em estádios lotados e manchetes de jornais ao redor do planeta. Ele esperava que fosse uma parada simples, talvez uma advertência por algo trivial, e estava preparado para cooperar, mas o que deveria ter sido uma interação rotineira tomou um rumo inesperado. Quando o oficial Davis, um homem de uns 40 anos, com expressão dura e olhos que pareciam carregar um desdém pré-concebido, se aproximou da janela do Rolls Royce com passos pesados que ecoavam no asfalto quente de Miami. Davis era alto e corpulento, com um rosto marcado por linhas severas e uma postura que exalava autoridade, mas também arrogância, como se ele já tivesse decidido antes mesmo de falar que Ronaldo não pertencia àquele carro ou àquele lugar. "Sabe por que te parei?", perguntou Davis, com um tom que já antecipava problemas, sua voz carregada de autoridade e um leve sotaque americano que soava mais ríspido do que o necessário, como se ele estivesse procurando um motivo para criar conflito. Ronaldo respondeu com calma, mantendo a voz firme, mas respeitosa, sem deixar que a atitude do policial o abalasse. "Não tenho certeza oficial. Talvez tenha demorado um pouco para avançar no semáforo." Ele sabia que não havia feito nada errado, mas preferia adotar uma postura conciliadora, evitando qualquer tensão desnecessária. Davis o encarou com desdém, seus olhos percorrendo o interior luxuoso do Rolls Royce,
com seus bancos de couro macio e acabamentos em madeira polida antes de se fixarem na aparência de Ronaldo, que apesar de casual, carregava marcas de qualidade em cada detalhe do relógio discreto no pulso, a camiseta de grife que vestia. "Você estava usando o celular enquanto dirigia?" acusou Davis com um tom acusatório, apontando para o celular que ainda estava no colo de Ronaldo, e depois acelerou de forma imprudente quando o semáforo mudou. Ronaldo sabia que a primeira acusação era parcialmente verdadeira. Ele havia olhado o celular enquanto estava parado no semáforo, um hábito que ele sabia que não era correto, mas a segunda era uma clara exageração, uma distorção que parecia ter o objetivo de justificar a parada. "Peço desculpas pelo celular oficial, mas eu estava completamente parado no semáforo", explicou ele com um tom respeitoso, mantendo a calma que sempre o caracterizara em situações difíceis, tanto dentro quanto fora dos gramados. "E acelerei normalmente quando ficou verde." Algo na resposta de Ronaldo, talvez seu sotaque brasileiro, ou a calma com que enfrentava a provocação, pareceu irritar ainda mais o oficial Davis, como se ele se sentisse desafiado pela serenidade de Ronaldo, um homem que claramente não se encaixava no estereótipo que Davis esperava encontrar ao abordar um motorista de um carro tão caro. Ele pediu os documentos do carro e a carteira de motorista, com um tom seco que não deixava espaço para diálogo, como se já tivesse decidido que Ronaldo era culpado de algo independentemente do que ele dissesse. "Preciso ver sua licença, registro e seguro", demandou ele com os olhos fixos em Ronaldo, como se estivesse esperando por algum movimento suspeito que justificasse uma ação mais agressiva. Ronaldo assentiu com um leve suspiro e começou a buscar os documentos na carteira que guardava no console central do carro, notando como Davis seguia cada movimento seu, com uma desconfiança injustificada, como se ele fosse um criminoso em potencial, um julgamento que Ronaldo já conhecia bem, mas que ainda o machucava profundamente. Ao entregar os papéis, Davis os examinou com uma atenção exagerada, franzindo a testa, enquanto lia cada linha como se estivesse procurando por qualquer irregularidade que pudesse usar contra Ronaldo. "Essa licença é do Brasil", observou ele com um tom acusatório, como se isso fosse uma prova de algo ilícito, uma prova de que Ronaldo não pertencia àquele carro ou àquele lugar. "Sim, sou brasileiro, mas tenho residência aqui nos Estados Unidos", confirmou Ronaldo, mantendo a educação com a voz firme, mas sem qualquer traço de hostilidade. "Estou em Miami a negócios." Davis olhou para ele com renovada desconfiança, como se não acreditasse em uma palavra do que ele dizia, como se a ideia de um brasileiro estar em Miami a negócios fosse algo absurdo para ele. "Que tipo de negócios?", perguntou fazendo aspas com os dedos ao pronunciar a última palavra com uma insinuação clara em sua voz, como se estivesse sugerindo que Ronaldo estava envolvido em algo ilegal, uma insinuação que carregava um preconceito evidente contra sua origem. Ronaldo respondeu com paciência, sem deixar que a provocação o abalasse. "Estou investindo em projetos de caridade e negócios aqui na cidade." Davis murmurou algo inaudível com um sorriso sarcástico no rosto, como se achasse a resposta ridícula, e disse: "Claro que sim. Fica aqui." Ele voltou para a viatura presumivelmente para verificar os documentos, enquanto Ronaldo esperava pacientemente observando pelo retrovisor, enquanto Davis falava pelo rádio e digitava algo em seu computador com gestos que pareciam mais teatrais do que necessários. Depois de vários minutos, muito mais do que uma verificação rotineira deveria levar. Davis retornou agora, acompanhado por outro policial que se posicionou estrategicamente ao lado do Rolls-Royce, como se estivesse pronto para agir, caso necessário, uma presença que aumentava a tensão no ar. "Senhor, vou precisar que saia do veículo", ordenou Davis com um tom que não admitia questionamentos, como se ele já tivesse decidido que Ronaldo era culpado de algo independentemente do que os documentos mostrassem. Ronaldo, confuso com o rumo que a situação tomava, perguntou com a voz ainda calma: "Posso saber por quê?" Davis respondeu com frieza, sem olhar diretamente para ele: "Temos uma alerta sobre esse veículo. Saia devagar, com as mãos onde eu possa ver." Ronaldo sabia que não havia nenhum problema com seu carro. Ele o havia comprado legalmente em um concessionário de confiança em Los Angeles,
e todos os documentos estavam em ordem, com cada detalhe registrado e pago de forma legítima. No entanto, ele também sabia que discutir com a polícia na rua não seria prudente, especialmente em um contexto onde ele já percebia um preconceito evidente na atitude de Davis, um preconceito que parecia guiar cada palavra e gesto do oficial. Decidiu obedecer e resolver o mal-entendido de forma civilizada, saindo do carro, com as mãos visíveis, como solicitado, com movimentos lentos e calculados para evitar qualquer mal-entendido. Ao descer do veículo, Ronaldo notou como os dois policiais tensionaram a postura, como se sua presença os deixasse em alerta, apesar de ele ser apenas um homem desarmado de estatura média, mas com um físico atlético que refletia anos de treinamento no futebol, um corpo que carregava as marcas de uma carreira de sucesso, mas que para Davis parecia ser apenas mais uma razão para a desconfiança. Oficial, deve haver algum erro, começou Ronaldo com calma, tentando manter o diálogo. Esse veículo está completamente em ordem. Posso ligar para o meu concessionário para confirmar. Davis o ignorou completamente, ordenando com rispidez, como se a voz de Ronaldo fosse irrelevante. Coloque as mãos contra o veículo e separe as pernas. Ronaldo obedeceu, sentindo uma crescente frustração que ele lutava para conter, enquanto o segundo policial o revistava meticulosamente, como se esperasse encontrar algo ilícito, suas mãos percorrendo cada bolso e cada dobra de sua roupa com uma atenção exagerada, como se ele fosse um suspeito de alta periculosidade. Tá limpo, informou o segundo policial após terminar a revista, com uma voz neutra que contrastava com a tensão no ar. Mas Davis não pareceu satisfeito com o resultado, como se estivesse desapontado por não encontrar nada que justificasse sua abordagem agressiva. Vamos ter que levar o veículo para uma inspeção mais detalhada, anunciou ele com um tom que não deixava margem para discussão, como se a decisão já estivesse tomada antes mesmo da parada. E você vem com a gente para a delegacia para esclarecer algumas discrepâncias. Ronaldo não podia acreditar no que estava ouvindo, com a incredulidade crescendo dentro dele enquanto tentava processar a situação. Discrepâncias? Perguntou com a voz carregada de confusão, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Davis respondeu com um sorriso tenso, como se estivesse aproveitando o momento para exercer seu poder. Você vai ter direito a uma ligação na delegacia. Por agora, me dá as chaves do carro. Com a frustração crescendo, mas ainda mantendo a calma que o tornara um exemplo de compostura em situações difíceis, Ronaldo entregou as chaves, sentindo o peso daquele momento como uma injustiça que ele não podia combater ali na rua, com pedestres e motoristas começando a observar a cena, alguns até pegando seus celulares para gravar com flashes de câmeras brilhando ao longe, capturando o que poderia se transformar em um escândalo viral. Ele sabia que se aquelas imagens fossem parar nas redes sociais, a situação poderia se transformar em um circo midiático, algo que ele queria evitar a todo custo, mas que parecia cada vez mais inevitável. O segundo policial chamou um guincho pelo rádio para levar o Rolls Royce, enquanto Davis indicava a Ronaldo que se dirigisse à viatura com um tom que deixava claro que não aceitaria resistência, como se ele estivesse lidando com um criminoso perigoso, e não com um homem que claramente não representava ameaça alguma. "Tô sendo preso?" perguntou Ronaldo, ainda tentando entender a gravidade da situação, com a voz firme, mas carregada de incredulidade. "Não oficialmente", respondeu Davis com um tom que parecia mais uma ameaça velada do que uma explicação. "Só vamos te levar para um interrogatório sobre esse veículo, a menos que prefira ser acusado de obstrução." A insinuação era clara, e Ronaldo respirou fundo, caminhando até a viatura, com passos lentos, enquanto notava que alguns pedestres e motoristas começavam a se reunir com celulares apontados em sua direção, gravando cada movimento, cada palavra trocada entre ele e os policiais, transformando um momento de injustiça em um espetáculo público que ele não podia controlar. O trajeto até a delegacia foi marcado por um silêncio tenso, com Ronaldo sentado no banco traseiro da viatura, usando o tempo para pensar em sua estratégia, enquanto observava as ruas de Miami passarem pela janela gradeada com o som do rádio policial ecoando ao fundo misturado ao barulho do motor. Ele não tinha nada a esconder,
mas era evidente que Davis tinha algum tipo de preconceito ou agenda pessoal contra ele, um julgamento baseado apenas em sua nacionalidade e na cor de sua pele, e Ronaldo precisava manter a calma para lidar com a situação da melhor forma possível, sabendo que qualquer reação impulsiva poderia piorar ainda mais as coisas. Ao chegar à delegacia, ele foi levado por corredores estreitos e mal iluminados com paredes de concreto que pareciam carregar o peso de tantas histórias de injustiça até uma pequena sala de interrogatórios com uma mesa de metal, no centro 2 cadeiras desconfortáveis e uma única lâmpada pendurada no teto, lançando uma luz fria sobre o ambiente. Ele não foi algemado nem processado formalmente, o que indicava que não estava oficialmente preso, mas a porta foi fechada atrás dele, com um som metálico que ecoou pela sala, deixando-o sozinho naquele espaço austera por um tempo que parecia uma eternidade, com apenas o som de seus próprios pensamentos para lhe fazer companhia. Finalmente a porta se abriu e o oficial Davis entrou, agora acompanhado por uma mulher de terno cinza que Ronaldo presumiu ser uma detetive e outro policial uniformizado que parecia ser um xerife com uma expressão neutra, mas visivelmente desconfortável com a situação. "Bem, senhor", começou Davis, consultando suas anotações de forma teatral, como se estivesse encenando uma peça para um público invisível. "Ronaldo Nazário, temos algumas perguntas sobre como você adquiriu esse veículo tão caro." Ronaldo respondeu com calma, mantendo a voz firme sem deixar que a intimidação o abalasse. "Comprei legalmente através do meu concessionário em Los Angeles. Todos os documentos tão em ordem como o senhor pôde ver." A mulher, que se apresentou como a detetive Laura Mendes, interveio com um tom mais neutro, mas ainda carregado de desconfiança. "O problema é que temos relatos de um veículo semelhante envolvido em atividades suspeitas, e ao verificar seu nome, encontramos algumas coincidências interessantes." Ronaldo franziu a testa, genuinamente confuso com a sua acusação. "Coincidências?" perguntou ele com a voz carregada de perplexidade. Davis respondeu com um tom que transformava a nacionalidade de Ronaldo em algo sinistro, como se fosse uma prova de culpa. "Conexões com o Brasil. Grandes somas de dinheiro, propriedades caras, veículos de luxo. O perfil clássico de certo tipo de empresário." A insinuação era clara e profundamente ofensiva, sugerindo algum tipo de ligação com atividades ilícitas, apenas por causa de sua origem brasileira, e sua riqueza aparente, um preconceito que Ronaldo já enfrentara antes, mas que ainda o machucava como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Ronaldo respirou fundo, lutando para manter a calma que sempre o definira, e disse com a voz firme, mas sem hostilidade: "Oficial, eu sou um ex-jogador de futebol profissional e empresário legítimo. Todos os meus bens e rendimentos estão devidamente documentados e declarados. Se me permitirem fazer uma ligação, posso esclarecer tudo agora mesmo." Davis soltou uma risada debochada, inclinando-se sobre a mesa, com o rosto a centímetros do de Ronaldo, como se quisesse intimidá-lo ainda mais, com um olhar que destilava desprezo. "Um jogador de futebol. Que tipo de esporte paga o suficiente para um carro de $1 milhão? Perguntou ele com veneno na voz, claramente sem ideia de quem estava à sua frente, sem saber que o homem que ele tratava com tanto desdém era uma lenda viva, um ícone que encantara o mundo com seu talento e que carregava no peito a história de um Brasil que ele representara com tanto orgulho. Naquele momento, Ronaldo percebeu a profundidade do preconceito que enfrentava para Davis. Ele era apenas um brasileiro em um carro caro, automaticamente suspeito, independentemente de sua história ou conquistas, um julgamento que o feria, mas que ele sabia que precisava enfrentar com a dignidade que sempre o guiara. A sala ficou em silêncio por um instante, com a detetive Laura e o xerife parecendo desconfortáveis com as atitudes de Davis, como se soubessem que ele havia cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Laura então pediu para falar com Davis fora da sala, com um tom que deixava claro que a situação precisava ser controlada, e os dois saíram deixando Ronaldo sozinho com o xerife, que parecia cada vez mais inquieto, como se estivesse começando a perceber que algo estava muito errado naquela abordagem.
Após alguns minutos que pareceram eternos, a porta se abriu novamente e Laura retornou agora com uma expressão diferente, mais respeitosa, como se ela finalmente tivesse entendido quem era o homem à sua frente. Senhor Ronaldo, parece que houve um mal-entendido. Começou ela com um tom conciliador, enquanto Davis entrava atrás dela com o rosto agora marcado por uma mistura de incredulidade e horror, como se ele tivesse acabado de perceber o erro colossal que cometera. Mas em vez de se retratar, Davis dobrou a aposta, talvez por orgulho ferido ou pura teimosia, e se aproximou de Ronaldo com o rosto a centímetros do dele, como se quisesse intimidá-lo ainda mais. Não me importa quem você acha que é, disse ele com veneno em cada palavra, como se estivesse despejando toda a sua arrogância e preconceito sobre Ronaldo. Para mim você é só mais um brasileiro que não deveria estar dirigindo um carro que claramente não pode pagar honestamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto com Laura e o xerife congelados, horrorizados pelo comentário abertamente racista de Davis, um comentário que ecoou pela sala como um tapa na cara, uma afronta não apenas a Ronaldo, mas a qualquer pessoa que já enfrentara o peso do preconceito em sua vida. Ronaldo, que enfrentara alguns dos desafios mais difíceis dentro e fora dos gramados, agora enfrentava um teste diferente, manter sua dignidade diante do ódio descarado, um teste que ele sabia que precisava vencer, não com violência ou raiva, mas com a força de sua própria humanidade. O silêncio que se seguiu ao comentário racista do oficial Davis na sala de interrogatórios da delegacia em Miami foi tão pesado que parecia sufocar o ar ao redor, como se cada palavra dele tivesse se transformado em um peso invisível que pressionava todos os presentes. Para mim, você é só mais um brasileiro que não deveria estar dirigindo um carro que claramente não pode pagar honestamente, dissera ele com veneno na voz, inclinando-se sobre a mesa de metal, com o rosto a poucos centímetros do de Ronaldo Fenômeno, como se quisesse intimidá-lo com sua presença e sua arrogância, sem sequer imaginar quem estava à sua frente. A detetive Laura Mendes e o xerife que os acompanhavam na sala congelaram com expressões de horror e incredulidade, como se não pudessem acreditar que Davis havia cruzado uma linha tão clara de preconceito e falta de profissionalismo. Laura, que já parecia ter percebido quem Ronaldo era, momentos antes foi a primeira a reagir, levantando-se rapidamente da cadeira com um olhar de indignação que não deixava espaço para dúvidas. Oficial Davis, preciso que saia da sala agora mesmo, ordenou ela com uma autoridade inquestionável na voz, apontando para a porta com um gesto firme que não admitia contestação. Davis começou a protestar com a raiva ainda visível em seu rosto, como se estivesse determinado a manter sua posição mesmo diante do erro evidente que cometera. Mas ele começou, mas Laura o interrompeu imediatamente com um tom ainda mais duro. Agora, o xerife deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Davis para guiá-lo para fora da sala, e por um momento parecia que Davis poderia resistir com os punhos cerrados e os olhos lançando faíscas de ódio, mas ele finalmente cedeu, saindo com passos pesados e lançando uma última mirada venenosa para Ronaldo, como se o culpara por sua própria humilhação. Quando a porta se fechou atrás deles, Laura voltou-se para Ronaldo com uma expressão de profunda vergonha, sentando-se novamente à sua frente, com um suspiro que parecia carregar o peso de todo o departamento de polícia. Senhor Ronaldo, não tenho palavras para expressar o quão inapropriado foi o que acabou de acontecer, começou ela com um tom conciliador, mas visivelmente abalado. Meu nome é Laura Mendes, sou detetive da Divisão de Assuntos Internos. Quero garantir que o comportamento do oficial Davis não representa os valores do nosso departamento. Ronaldo, que até então mantivera uma calma impressionante, sustentando o olhar de Davis sem piscar durante o insulto. Agora olhava para Laura com uma expressão serena que contrastava dramaticamente com a tensão que ainda pairava na sala. Ele respirou fundo, com a dignidade que sempre o definira, e respondeu com uma voz controlada que surpreendeu até mesmo a detetive. Entendo que ele estava fazendo o trabalho dele, detetive, mas julgar alguém pela nacionalidade ou aparência não faz parte desse trabalho. O que ele fez agora não foi aplicar a lei, foi agir com preconceito.
Laura assentiu, sem tentar defender o indefensável, com um olhar que misturava respeito e constrangimento. O senhor tem toda a razão e asseguro que esse incidente será investigado a fundo, disse ela com firmeza, como se estivesse determinada a corrigir a injustiça que acabara de presenciar. Enquanto isso, estamos processando a liberação do seu veículo que nunca deveria ter sido confiscado em primeiro lugar. Há algo mais que possamos fazer para remediar essa situação? Ronaldo pensou por um momento com o olhar fixo na mesa à sua frente antes de responder. Quero recuperar meu tempo perdido e seguir com meus compromissos, detetive. Mas também quero garantir que o que aconteceu comigo hoje não aconteça com outra pessoa que talvez não tenha os recursos ou a notoriedade para se defender. Laura assentiu novamente com uma expressão que sugeria um profundo respeito pela resposta de Ronaldo, como se ela estivesse diante de um homem cuja força não vinha apenas de sua fama, mas de sua integridade. Vamos providenciar um transporte de volta para o local que o senhor precisar enquanto o seu veículo é devolvido, ofereceu ela antes de acrescentar. E quanto à sua preocupação, asseguro que tomaremos medidas concretas. O oficial Davis vai responder pelas ações dele. Enquanto Laura saía para organizar os trâmites necessários, Ronaldo ficou sozinho na sala, processando tudo o que acabara de acontecer, com o silêncio agora preenchido apenas pelo som distante de vozes nos corredores da delegacia. Ele não era estranho ao preconceito. Ao longo de sua carreira, enfrentara comentários e julgamentos por ser brasileiro, por ter vindo de uma origem humilde, por não se encaixar nos padrões que algumas pessoas esperavam de uma estrela do futebol. Mas a experiência de hoje com um oficial de polícia usando sua autoridade para humilhá-lo abertamente era um lembrete doloroso de que a discriminação não distinguia entre anônimos e figuras públicas. Ela apenas tomava formas diferentes dependendo de quem estava do outro lado. Seus pensamentos foram interrompidos quando a porta se abriu novamente e um homem mais velho com uniforme de capitão entrou apressadamente seguido por Laura. Senhor Ronaldo, sou o capitão Torres. Apresentou-se ele estendendo a mão com uma expressão de genuína preocupação no rosto. Não posso expressar o quanto lamentamos esse incidente. É completamente inaceitável. Ronaldo apertou a mão oferecida, notando a sinceridade no tom do capitão, que parecia verdadeiramente abalado com o que acontecera. Estamos preparando seu veículo para ser devolvido imediatamente, continuou Torres. E gostaria de oferecer minhas desculpas pessoais em nome do Departamento de Polícia de Miami. Ronaldo assentiu com um leve sorriso que não escondia o cansaço em seu olhar. Agradeço as desculpas, capitão, respondeu ele com a voz firme, mas sem hostilidade. Mas como disse a detetive Mendes, minha preocupação vai além do meu caso. Me preocupa quantas pessoas sem o reconhecimento que eu tenho passam por situações como essa ou piores. Torres assentiu gravemente com um olhar que demonstrava que ele compartilhava da mesma preocupação. É uma questão legítima e uma que levamos muito a sério, admitiu ele. Garanto que o oficial Davis enfrentará consequências pelo comportamento dele e estamos implementando novos programas de treinamento para lidar com esses problemas. Ronaldo ouviu as palavras do capitão com atenção, mas com uma cautela que vinha de anos ouvindo promessas semelhantes em situações parecidas, promessas que nem sempre se traduziam em ações concretas. Ainda assim, havia algo na sinceridade de Torres que o fez acreditar que talvez dessa vez as palavras pudessem se transformar em mudanças reais. Enquanto esperavam os trâmites para a liberação do veículo, a porta da sala de interrogatório se abriu mais uma vez e um jovem policial entrou com uma expressão de nervosismo no rosto. Capitão, temos uma situação, disse ele hesitante, olhando de Torres para Ronaldo. Há um grupo de jornalistas se reunindo do lado de fora da delegacia. Parece que alguém vazou que o Sr. Ronaldo está aqui. Ronaldo fechou os olhos por um momento, processando a nova informação com um suspiro de resignação. Não era exatamente uma surpresa. Na era das redes sociais, notícias como aquela viajavam rápido, especialmente quando envolviam uma figura pública como ele. E ele sabia que as imagens de sua detenção, gravadas por pedestres na Collins Avenue, provavelmente já estavam circulando online.
Torres parecia alarmado, com o rosto franzido de preocupação. Podemos te levar pela saída dos fundos se preferir evitar a imprensa. Ofereceu ele com um tom que deixava claro que queria evitar mais exposição negativa para o departamento. Ronaldo considerou a proposta por um momento, sabendo que sair discretamente seria a opção mais fácil a curto prazo, mas também significaria perder a chance de controlar a narrativa do que acontecera. Não será necessário, decidiu ele com a voz firme. Não tenho nada a esconder. Prefiro enfrentar isso de frente. Torres pareceu surpreso com a decisão, mas assentiu com respeito, como se reconhecesse a força de caráter de Ronaldo. Como o senhor desejar. Seu veículo deve chegar a qualquer momento. Vamos acompanhá-lo até ele quando estiver pronto, disse ele antes de sair para organizar os detalhes. Enquanto isso, Ronaldo aproveitou o momento para ligar para João, seu assistente, que atendeu no primeiro toque, com a voz carregada de preocupação. Ronaldo, que bom que você está bem? Tô aqui com o advogado. Já estamos a caminho da delegacia. O que aconteceu? Perguntou João com a urgência de quem já sabia que a situação havia se tornado um problema maior do que o esperado. Tô bem, João, mas fui detido sem motivo, respondeu Ronaldo com calma, explicando rapidamente o ocorrido. Eles já sabem quem eu sou e estão liberando o carro. Mas a imprensa está lá fora. Quero que você e o advogado cheguem logo para a gente lidar com isso juntos. João prometeu chegar o mais rápido possível, e Ronaldo desligou o telefone, sentindo um peso no peito ao pensar no impacto que aquele incidente poderia ter, não apenas em sua imagem pública, mas na vida de tantas pessoas que enfrentavam situações semelhantes todos os dias, sem a proteção que sua fama lhe proporcionava. Ele sabia que precisava transformar aquela experiência em algo maior, algo que pudesse ajudar a mudar a realidade para outros, e começou a formular um plano em sua mente, um plano que levaria a uma transformação inesperada para todos os envolvidos. Nesse momento, a porta se abriu novamente e um jovem garoto de uns 12 anos entrou hesitante, acompanhado por uma mulher que parecia ser sua mãe. O menino, com uma camiseta do Brasil que exibia o número 9 nas costas, olhou para Ronaldo com os olhos arregalados de admiração, como se não pudesse acreditar que estava diante de seu ídolo. Você é o Ronaldo Fenômeno? Perguntou ele com a voz tremendo de emoção. Ronaldo sorriu, sentindo um alívio momentâneo ao ver o rosto daquele fã, e assentiu. Sim, sou eu. Como você se chama? Perguntou ele com um tom caloroso. Miguel, respondeu o garoto quase sem fôlego. Eu e minha mãe, Ana, viemos aqui para buscar meu tio, e te vi entrando. Você é meu herói. Meus amigos nunca vão acreditar que te encontrei. Ana, a mãe de Miguel, sorriu timidamente com lágrimas nos olhos. Obrigada por ser uma inspiração para o meu filho, Sr. Ronaldo, disse ela com a voz embargada. Ele sonha em ser jogador de futebol, como você. Ronaldo se abaixou para ficar na mesma altura de Miguel, com um sorriso que iluminava seu rosto. Você vai ser um grande jogador, Miguel. Nunca desiste dos teus sonhos, tá bom? Disse ele, bagunçando o cabelo do menino, que sorriu de orelha a orelha, segurando a camiseta como se fosse um tesouro. Clara, uma jornalista local, que estava na delegacia cobrindo outro caso, observava a cena de longe, anotando cada detalhe em seu caderno, sabendo que a história daquele encontro em meio a um incidente tão controverso seria uma narrativa poderosa para seus leitores. Ela já imaginava o título do artigo Ronaldo Fenômeno enfrenta preconceito em Miami e inspira mesmo na adversidade, e sabia que aquela história teria um impacto muito maior do que ela poderia ter previsto. A saída de Ronaldo Fenômeno da delegacia em Miami foi marcada pelo brilho incessante dos flashes das câmeras e pelo murmúrio de uma pequena multidão de jornalistas e curiosos que se reunira do lado de fora, atraídos pelas imagens que já circulavam nas redes sociais, mostrando o momento em que ele fora detido injustamente na Collins Avenue. O oficial Davis, que o havia tratado com desdém e preconceito, agora enfrentava as consequências de suas ações, enquanto Ronaldo, com a dignidade que sempre o caracterizara, decidira transformar aquela experiência em algo maior, algo que pudesse impactar positivamente a vida de outros. Ele caminhou com calma até seu Rolls Royce Phantom,
que já o aguardava na entrada da delegacia, escoltado pelo capitão Torres e pela detetive Laura Mendes, que pareciam visivelmente constrangidos com a situação, mas também aliviados por Ronaldo ter escolhido um caminho de diálogo em vez de confronto. Antes de entrar no carro, Ronaldo parou por um momento e levantou a mão para pedir silêncio à multidão, que se acalmou quase imediatamente com os microfones apontados para ele e as câmeras capturando cada movimento seu. Agradeço a preocupação de todos, começou ele com uma voz clara e firme que ecoou pelo ar quente da tarde em Miami. Hoje houve um mal-entendido durante uma parada de trânsito, mas quero deixar claro que os superiores do Departamento de Polícia de Miami lidaram com a situação de forma profissional assim que minha identidade foi esclarecida. Mas é exatamente isso que me preocupa. Nem todo mundo tem o privilégio de ser reconhecido. Nem todo mundo recebe um pedido de desculpas de um capitão quando é tratado injustamente. Minha experiência hoje é infelizmente comum para muitas pessoas, especialmente minorias que não têm uma voz amplificada pela fama ou pelo reconhecimento público. Não busco atenção com esse incidente, nem pretendo tomar medidas legais. O que espero é que isso abra uma conversa mais ampla sobre como as autoridades interagem com as comunidades, independentemente de origem, aparência ou status social. Agora, se me permitem, tenho compromissos a cumprir. A declaração de Ronaldo foi recebida com um silêncio respeitoso, seguido por aplausos de alguns dos presentes, enquanto os jornalistas anotavam freneticamente suas palavras sabendo que elas se tornariam manchetes em poucas horas. Ele entrou no carro e partiu com o som do motor do Rolls-Royce ecoando suavemente enquanto ele se afastava, deixando para trás uma multidão que ainda processava o impacto do que acabara de ouvir. Nos dias seguintes, a história de Ronaldo se espalhou como fogo pelas redes sociais e pela imprensa com hashtags como Respeito para Ronaldo e Fim do Preconceito, ganhando força entre brasileiros e latinos ao redor do mundo, que se identificavam com a experiência dele e viam naquela situação um reflexo de suas próprias lutas contra o preconceito. Clara, a jornalista local, que testemunhara a interação de Ronaldo com o jovem Miguel, na delegacia, publicou um artigo intitulado Ronaldo Fenômeno enfrenta preconceito em Miami e ensina uma lição de dignidade, que detalhava o incidente e a reação de Ronaldo e o impacto que ele teve na vida de pessoas como Miguel e sua mãe Ana. O artigo viralizou, sendo compartilhado por milhares de pessoas, e Clara recebeu mensagens de leitores que se emocionaram com a história, muitos deles contando suas próprias experiências de discriminação e agradecendo a Ronaldo por usar sua plataforma para dar visibilidade a um problema tão real. Enquanto isso, Ronaldo voltou a seus compromissos em Miami, mas a experiência na delegacia não saía de sua mente. Ele sabia que sua fama o protegera de consequências mais graves, mas pensava constantemente nas pessoas que enfrentavam situações semelhantes, sem o mesmo privilégio, e decidiu que precisava fazer algo para transformar aquela injustiça em uma oportunidade de mudança. Ele reuniu sua equipe, incluindo João, seu assistente, e André, seu agente, para discutir como poderia usar o incidente para promover um impacto positivo. Não quero que isso se transforme num circo midiático, disse Ronaldo sentado em uma sala de reuniões no hotel, onde estava hospedado com o skyline de Miami brilhando ao fundo através das janelas de vidro. Quero que isso seja um ponto de partida para algo maior, algo que ajude a mudar a forma como as pessoas são tratadas pelas autoridades. João assentiu com um olhar de admiração no rosto. A gente pode organizar um evento, Ronaldo, algo que traga a comunidade e a polícia para um diálogo construtivo, sugeriu ele com entusiasmo. André complementou. Podemos convidar líderes comunitários ativistas e até o próprio departamento de polícia para participar. E podemos usar sua influência para arrecadar fundos para projetos que apoiem jovens de comunidades marginalizadas. Ronaldo gostou da ideia e pediu que a equipe começasse a organizar o evento imediatamente, com o objetivo de realizá-lo em Miami, onde o incidente acontecera como uma forma de transformar aquele lugar de injustiça em um espaço de esperança. Enquanto os preparativos avançavam, Laura Mendes entrou em contato com Ronaldo informando que o oficial Davis havia sido suspenso sem pagamento
e que enfrentaria um processo disciplinar interno, além de ser obrigado a passar por um treinamento extensivo sobre preconceito implícito antes de retornar ao serviço, se é que isso aconteceria. O departamento está implementando mudanças nos protocolos de abordagem e nas políticas de treinamento, disse Laura, com um tom que misturava alívio e determinação. E o senhor teve um papel importante nisso, com a forma como lidou com a situação. Ronaldo agradeceu as palavras de Laura, mas reforçou sua preocupação. Espero que essas mudanças sejam duradouras, detetive, e que não sejam só uma resposta à pressão da mídia. Laura garantiu que o departamento estava comprometido com a reforma e os dois combinaram de manter contato para que Ronaldo pudesse acompanhar os progressos. O evento sugerido por João tomou forma em poucas semanas com o apoio de André, que mobilizou patrocinadores e parceiros para transformar a ideia em realidade. Chamado de Jogo pela Igualdade, o evento foi realizado em um campo de futebol comunitário em Miami, com a presença de crianças de comunidades latinas, líderes locais, ativistas e representantes do Departamento de Polícia de Miami, incluindo o Capitão Torres e a detetive Laura Mendes. Ronaldo fez questão de convidar Miguel e Ana, que compareceram com sorrisos radiantes com Miguel, vestindo a camiseta do Brasil que Ronaldo lidera na delegacia, orgulhoso por estar ao lado de seu ídolo. O evento começou com uma partida de futebol amistosa com Ronaldo, jogando ao lado das crianças, ensinando dribles e celebrando cada gol com a mesma alegria que exibia nos gramados profissionais, enquanto os policiais presentes, incluindo alguns que haviam sido convidados como voluntários, se misturavam às famílias distribuindo bolas e brincando com os jovens. Durante o intervalo do jogo, Ronaldo subiu ao palco improvisado para falar com Miguel, ao seu lado segurando sua mão como se fosse um troféu. Hoje estamos aqui para celebrar a união e o respeito. Começou ele com a voz firme, mas cheia de emoção, enquanto a multidão o ouvia em silêncio. O que aconteceu comigo há algumas semanas foi triste, mas me ensinou muito. Triste porque ninguém deveria ser julgado pela aparência ou pela origem, mas educativo porque me fez entender melhor uma realidade que tantas pessoas enfrentam todos os dias sem a proteção que minha fama me dá. Não estou aqui como celebridade nem para buscar atenção. Estou aqui como um cidadão que acredita que todo mundo merece ser tratado com dignidade, não importa de onde venha, como se pareça ou o que dirija. A multidão aplaudiu de pé com lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, incluindo Ana, que segurava a mão de Miguel, com força sentindo um orgulho imenso ao ver o impacto que Ronaldo tinha em sua comunidade. O capitão Torres também falou anunciando que o departamento havia implementado novas políticas de treinamento e supervisão com a criação de um conselho comunitário para monitorar queixas de discriminação, um passo significativo que fora acelerado pelo incidente com Ronaldo. Ele agradeceu publicamente a Ronaldo por sua abordagem construtiva, que abriu espaço para um diálogo que poderia nunca ter acontecido de outra forma. Após o evento, Ronaldo passou mais tempo com Miguel e Ana, jogando bola com o garoto e conversando com a mãe sobre os sonhos do filho, que queria ser jogador de futebol como ele. Ana, com lágrimas nos olhos, agradeceu novamente a Ronaldo dizendo: "O senhor não sabe o quanto significa para ele ter um exemplo como você. Ele agora acredita que pode realizar qualquer sonho." Ronaldo sorriu com o coração aquecido pelas palavras dela e prometeu que manteria contato com a família, garantindo que Miguel teria todo o apoio necessário para perseguir seu sonho. Clara, a jornalista que cobrira o incidente inicial, publicou um novo artigo sobre o evento intitulado "De Miami ao Coração. Ronaldo Fenômeno transforma injustiça em esperança", que detalhava o jogo pela igualdade e o impacto que ele teve na comunidade latina de Miami, destacando também a transformação do oficial Davis, que após sua suspensão decidira renunciar ao cargo e buscar uma nova carreira trabalhando com jovens em risco, inspirado pela atitude de Ronaldo. O artigo de Clara foi amplamente compartilhado, e a história de Ronaldo se tornou um símbolo de resiliência e solidariedade, inspirando outros a se envolverem em causas sociais e a lutarem contra o preconceito em suas próprias comunidades. Nos meses seguintes, Ronaldo continuou a acompanhar as mudanças no Departamento de Polícia de Miami, mantendo contato com Laura Mendes,
que se tornou uma aliada improvável na luta por uma abordagem mais justa e humana por parte das autoridades. Ele também expandiu seus projetos de caridade, criando uma fundação que apoiava jovens latinos nos Estados Unidos com bolsas de estudo, programas esportivos e mentoria para crianças como Miguel, garantindo que elas tivessem as oportunidades que ele nem sempre teve na infância. Um ano após o incidente, Ronaldo voltou a Miami para a inauguração de um novo centro esportivo financiado por sua fundação com a presença de Miguel Ana Laura e até o ex-oficial Davis, que agora trabalhava como voluntário no centro, ajudando a treinar jovens e compartilhando sua própria história de transformação. Durante a cerimônia, Ronaldo falou ao público com Miguel ao seu lado, agora mais alto e confiante, segurando uma bola de futebol que ele usara para marcar seu primeiro gol em um torneio escolar. O que aconteceu comigo aqui em Miami foi um desafio, mas também uma oportunidade, disse Ronaldo com a voz cheia de emoção. Um desafio porque ninguém deveria passar pelo que eu passei, mas uma oportunidade porque me permitiu transformar uma injustiça em algo que pode ajudar outros. Hoje esse centro é um lugar onde crianças como o Miguel podem sonhar aprender e crescer, sabendo que não importa de onde elas vêm, elas têm o direito de ser tratadas com respeito. A multidão aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, enquanto Miguel abraçava Ronaldo com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Davis, que observava a cena de longe, sentiu um peso sair de seus ombros, sabendo que de alguma forma sua própria jornada de redenção começara naquele dia na delegacia, quando ele enfrentara a verdade sobre seus preconceitos e decidira mudar. Para Ronaldo, aquele momento era a prova de que até as experiências mais negativas podiam se transformar em algo positivo, desde que enfrentadas com dignidade e coragem e um coração disposto a construir pontes em vez de muros. Ele sabia que os problemas sistêmicos que permitiram aquele incidente ainda existiam, mas também sabia que cada passo, cada mudança, cada criança que ele ajudava a sonhar era uma vitória que valia mais do que qualquer troféu que ele já conquistara nos gramados. E enquanto o sol se punha sobre Miami, iluminando o novo centro esportivo com uma luz dourada, Ronaldo sentiu uma paz que vinha não de suas conquistas pessoais, mas do impacto que ele conseguira criar na vida de outros, um impacto que continuaria a ecoar por gerações.